Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente agradece demais a presença de vocês. Esse seminário, né, é a finalização de um projeto que a gente fez em parceria com o SEBRAE, com o INPI e com o MIDIC, hoje Ministério da Economia, né, para trabalhar as indicações geográficas, seu reconhecimento e divulgação, né? Nesse projeto, a gente teve 4 etapas. Essa é a 4ª etapa. A primeira etapa foi o estudo da Liliana, que ela apresentou um pouquinho para vocês, para situar mais ou menos, né, como é que é a nossa legislação, como é que é a legislação europeia. Por quê? Porque esse seminário é de reconhecimento das IGs na UE. Então, a gente vai ter que respeitar a legislação deles, né? E daí a gente fez um segundo estudo para um selo nacional, muito nessa linha de fazer uma comunicação maior com o consumidor, né, que foi feito pela Ana Soeiro também, que hoje está aqui em outro com outro chapéu, mas foi ela que fez para nós também. E desenvolvemos, então, um toolkit que ainda não está publicado, mas está sendo finalizado agora pelo Fabrício. E essa é a etapa final, então, do reconhecimento das IGs na União Europeia. Por que a gente acabou demorando um pouco com esse seminário? Por conta do acordo Mercosul-União Europeia, né, que está em negociação, e daí a gente ficou esperando um pouquinho para ver como é que ia ser, se até a gente conseguia que o seminário fosse após o reconhecimento. E amanhã a gente vai ter uma fala um pouquinho sobre isso. O Miguel vai falar sobre isso, o Rafael vai falar um pouquinho também, para vocês entenderem, então, como é que vai ser o registro na União Europeia, como é que vai ficar a situação do Brasil. Bom, já expliquei um pouquinho, então vou passar a palavra para os nossos palestrantes, e eu queria ver quem tem perguntas. Por favor, levanta a mão, ou... Vamos lá, Carlos. Alô, bom dia. Carlos Lima, diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, IBRAC. Primeiro, parabenizar a todos pelo evento. E a minha pergunta vai para o Juliano. Juliano, eu fiquei um pouco em dúvida como funciona exatamente a organização do Cerrado. Você falou que são 7 cooperativas, 7 associações e uma fundação. E aí você colocou os comitês ali, enfim, tal. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista decisório, como é que funciona essa interação, né? Quem é que toma conta dessa questão da decisão? Como é que funciona isso no Cerrado? Bom, o Conselho de Administração é o órgão que ele aprova orçamentos, estratégias e políticas macro da região. E o Conselho de Administração ele é formado por presidentes de cooperativa, que, na sua maioria, para não falar 100%, são produtores. Então, são produtores que estão à frente de cooperativas, são membros fundadores, né, da entidade, e eles, então, compõem esse conselho que é o nosso principal investidor são as cooperativas, né? Então, a federação, como que ela é mantida, né? A gente recebe uma taxa de movimentação de sacas de cada cooperativa, e essa taxa ela é responsável por manter em torno de 50% a 60% do orçamento anual da federação. Então, eles são, vamos dizer assim, os donos do negócio, né? O Conselho de Administração são os donos do negócio. Federação, marca e DO. O comitê executivo, então, só que esse conselho de administração, os presidentes, vocês concordam que o presidente, a agenda dele é uma agenda estratégica, né? Uma agenda que muitos deles são voluntários, inclusive, né? Das nossas 7 cooperativas, 4 presidentes são voluntários, ou seja, não são remunerados para estarem à frente das suas organizações. Aí, com o passar do tempo, a gente viu a demanda de criar, então, um comitê executivo, que é formado pelos executivos, principais executivos de cada cooperativa, que é um pessoal que tem formação técnica, gerencial, de gestão, enfim, e de estratégia e de café. Então, eles participam da discussão mais técnica das estratégias que a região desenvolve para promover, para captar mais recursos, enfim. O comitê institucional são associações. As associações elas são membros fundadores do sistema, só que eles são membros político e institucional e não colaboram financeiramente com o sistema. Então, para poder separar, né, cooperativa de associação, cooperativa mantenedor, associação associado, a gente criou o comitê político e institucional
onde são tratados assuntos políticos e institucionais da região. Ponto. Os outros órgãos que eu comentei, né? Então, desculpa, o Conselho Regulador. O Conselho Regulador de uma DO, ele tem que ser a gente entende ele como um conselho mais diversificado em termos de conhecimento. Então, a gente envolve lá pessoas que têm conhecimento mercadológico, conhecimento técnico, conhecimento de denominação de origem e conhecimento científico. Então, é um conselho formado por membros produtores, técnicos e pesquisadores que atuam na região e têm uma capacidade maior de fazer uma leitura de evolução das normas da denominação de origem. Porque o produtor, mesmo que ele seja presidente, muitas das vezes ele não tem o conhecimento técnico para falar disso que nós estamos falando aqui. Tá? Para falar desses assuntos que nós estamos falando aqui, 99,9% dos produtores, para não falar 100%, não estão preparados. Então, a gente tem que ter pessoas técnicas para poder compor essa discussão, que também tem interesses mercadológicos, né? Então, sempre que vai ser feita uma alteração na nossa norma, essa alteração ela tem que estar em grande sintonia com quem está no mercado, porque senão eu engesso o cara que está no mercado ou torno complexa a comunicação dele, enfim. E os dois outros conselhos que eu falei são conselhos para que hoje a região tem uma demanda de inserir jovens na liderança. Não é um conselho que se reúne mensalmente, é um conselho que vai se reunir 2 vezes por ano. E o conselho consultivo é para que a gente também faça 1 encontro, 2 encontros anuais e tenhamos informações do mercado, né? É uma maneira de a gente canalizar informações do mercado, exportador, importador e torrefador, para trazer para dentro. Então, quem manda na região é um apanhado de fóruns, né, onde a decisão final é do Conselho de Administração. Natureza jurídica, então? É uma associação. É uma associação. Tá. Nós somos uma associação. Tá. Tudo bem. Bom dia. Meu nome é Wellington, eu trabalho no Ministério da Agricultura. Eu tenho uma dúvida, Juliano, que certamente o caso do Cerrado Mineiro é um dos mais destacados no contexto da cafeicultura nacional atribuída à indicação geográfica. Mas uma dúvida que eu fico vendo, essa acho que já é a 3ª apresentação sua que eu assisto, e com base no conceito de indicação geográfica, nem naquelas outras problematizações que eu acho que você fez uma crítica muito bem fundamentada, mas qual a colaboração efetiva da indicação geográfica dentro do mercado, que ele já tem toda uma referenciação muito clara? Você mesmo disse, a gente não tem como deixar de fora os principais players, você menciona todo um conjunto de qualificações do produto café definidos internacionalmente, né? Tem a Associação Internacional dos Cafés Especiais, porque me parece que muitas outras regiões, me parece não, nós temos inclusive trabalhado nesse sentido, muitas outras regiões produtoras de café buscam a indicação geográfica como para melhor posicionar seu produto no mercado. Mas muitas regiões elas não têm uma escala que o Cerrado Mineiro tem, e que me parece, eu não sou um especialista nessa temática, mas que me parece que segue algumas características do mercado do café de cadeia global. Então, assim, guarda algumas características de commodity. Tanto que eu achei muito legal a estratégia do Cerrado Mineiro no sentido de captura de valor, se aproveitando da notoriedade. Então, em resumo, 2 perguntas. Como que você vê a colaboração da IG nisso? Ou seja, é mais IG ou a IG ela é uma instrumentalização dentro já do mercado específico de café? Essa é a primeira. E segunda, não, acho que já é suficiente. É isso. Olha, o nosso foco é a promoção da origem, Cerrado Mineiro. Então, toda a nossa estratégia, as ações, elas são focadas na promoção da região do Cerrado Mineiro. E todos os atributos e características que compõem essa região. A denominação de origem, ela entra como um fator de extrema importância para a proteção, mas ela só tem a importância que hoje tem para nós pela notoriedade, né?
Então, eu converso com todas as regiões cafeeiras, todas. Graças a Deus, a gente tem um trânsito com todas elas, através do SEBRAE, inclusive. A gente já fizemos um convênio, onde nós compartilhamos, sem custo, para a região das Matas de Minas, o nosso sistema, o código-fonte da nossa rastreabilidade. E as Matas de Minas têm uma característica totalmente diferente do Cerrado Mineiro. Então, ela não é nossa concorrente. O oeste da Bahia não é nosso concorrente. A Mantiqueira de Minas não é nosso concorrente. A Mantiqueira tem uma característica de altíssima qualidade, microlotes. A pontuação da régua dela é mais alta que a pontuação do Cerrado Mineiro. E, como o nosso colega estava comentando mais cedo, se eles não fizerem alta qualidade, eles estão fora do mercado, porque eles não estão no mercado de escala, eles estão no mercado de specialty coffee, de microlotes, mas eles também têm que trabalhar o fator notoriedade, né? A Mantiqueira de Minas, ou uma região que eu estou gostando muito do trabalho dela agora, Caparaó, eu acho que Caparaó, no curto prazo, aí vai ser uma das regiões de maior importância enquanto DO no Brasil, porque lá tem um movimento acontecendo e ele está gerando notoriedade. O mercado está repercutindo Caparaó, né? Então, essa expressão Caparaó, dali a pouco, ela vai ter uma necessidade de proteção, que, em tese, vai ser mais simples que o nosso, porque o nosso, como eu mostrei ali, 6 milhões de sacas, 55 municípios. O nosso café desce do Cerrado Mineiro e vai para sul de Minas, onde ele é trabalhado. Então, tem um gargalo de rastreabilidade. Então, aí são meandros de cada cadeia, mas o fator notoriedade, ele se aplica em todas. Eu acho que você me perguntou, onde a IG entra? A IG entra agora na nossa fase de proteção, né? A gente usar esse atributo para realmente proteger o que nós precisamos proteger. E aí entra, na parte de legislação, eu acredito que ela tem que dar o aparato necessário para que eu possa notificar uma grande indústria e essa notificação tenha peso para que essa grande indústria, se ela não se adequar ao processo, ela tenha que retirar aquela expressão da embalagem dela, né, que é o que nós temos hoje fé que isso é possível. A gente tem estudos jurídicos que demonstram alguns casos de uso indevido que nós fizemos, o estudo, onde eu posso até enquadrar criminalmente, pelo uso indevido, aquela indústria. Só que nós estamos começando pelo caminho do diálogo, porque é um processo muito novo no Brasil, para já começar de uma forma mais drástica. Meu nome é Euler, sou da Agile de Consultoria em Propriedade Intelectual e represento a região de Sabará, os produtos derivados de jabuticaba. A minha pergunta é para o Wellington. Wellington, vocês falaram, eu entendi, não ficou claro para mim, a forma que vocês disponibilizaram o sistema para os produtores. Foi de forma gratuita e a minha dúvida, duas dúvidas. Como que vocês disponibilizaram isso? Como que foi essa logística? E quem pagou a conta? Tá. Desculpe o teu nome? Euler. Euler. Sim, foi de forma gratuita, permanece de forma gratuita, porque se tratava de um MVP, né? Então, nós estávamos validando uma ideia que nós tínhamos tido enquanto produtores e, principalmente, enquanto associação. Então, nós achamos ali um parceiro para viabilizar esse primeiro sistema e testar, validar ele, né? Faz 1 ano e meio que nós estamos fazendo isso. Quem paga a conta provavelmente seja agora nesse segundo projeto, que chama-se Raiz, no último slide, não sei se você lembra, estava no centro. Agora nós vamos escalar essa ferramenta para novas indicações geográficas. Aí a gente pretende extrair o devido valor. Mas quem pagou a conta fomos nós, tá? Eu e meu sócio. Meu nome é José do Espírito Santo, sou presidente da Associação dos Cafeicultores do Oeste da Bahia. E eu gostaria de fazer 2 perguntas para o colega Juliano e para a Liliane. Juliano, talvez você possa me responder, são quantas indicações geográficas já definidas na área do café no Brasil? E quando você falou na identificação da sacaria, isso pode ser para bag ou container também, da mesma forma, né?
Acredito que sim. As indicações... Desculpa. E nós temos uma indicação aprovada há um mês de indicação de procedência, né? Nós somos ainda muito calouro na questão das indicações. Para a gente caminhar para a denominação de origem, seria uma questão de tempo ou de ação, ou não tem nada a ver uma com a outra? E para a senhora Liliane, acho que a senhora também poderia me responder com a possível saída da Inglaterra da área do euro, a questão da comercialização alinharia o mais com os Estados Unidos ou ainda permaneceria com as normas europeias? Ok. Bom, indicações geográficas no Brasil para café. Nós temos indicação de procedência: Cerrado Mineiro, oeste da Bahia, Mantiqueira de Minas, região de Pinhal, Norte Pioneiro do Paraná e Mantiqueira de Minas. E Alta Mogiana. Então, são 6, né? 6 indicações de procedência e denominação de origem, por enquanto, só o Cerrado Mineiro, né? Tem outros pedidos de registro, mas, por enquanto, só o Cerrado Mineiro. Avançar para a denominação de origem. Olha, José, eu acredito que vocês precisam fazer um trabalho de marca. Tá? Eu focaria em promoção. Eu focaria em tornar o oeste da Bahia reconhecido, não que ele não seja, mas você precisa colocar a sua região no mapa para que a indústria tenha o desejo de ter sua origem na embalagem dela, para que o consumidor tenha o desejo de ter o café do oeste da Bahia na casa dele. Você já tem um registro importante, que é a indicação de procedência do ponto de vista de proteção. Do ponto de vista de comunicação, a denominação de origem é mais forte. Mas, como vocês estão nessa escala, o Cerrado Mineiro também foi assim, né? Nós começamos com indicação de procedência e depois avançamos para a denominação de origem. Tivemos antes uma estratégia de marca para poder também ampliar a notoriedade da região, né? Então, eu acho que talvez uma sugestão seria essa. Eu só queria complementar um pouquinho, antes de passar a palavra para a Liliana, que pode falar até melhor que eu sobre isso, mas essa questão de passar de PRE para DO está agora um pouco mais esclarecida na 9N, na 95, né? E amanhã o Pablo ou o Marcelo vão falar sobre isso para nós, tá? Então, acho que vai te esclarecer um pouco melhor sobre esse assunto. Essa questão, porque assim, as duas elas têm características diferentes, né? Uma é notoriedade, a outra quanto características da região atribuem ao produto características específicas, né? Então elas são diferentes, mas amanhã então o Marcelo vai abordar, Marcelo ou Pablo, não sei, que vai abordar um pouquinho mais as mudanças da IN para a gente. Não sei se Liliana quer complementar. Mas eu tinha até ficado feliz que ele não fez essa pergunta para mim, porque eu... Enfim, eu acho que nós temos que romper com essa ideia de que existe uma hierarquia e é um caminho a seguir. Eu começo pela IP e eu vou pela DO. Eles são institutos jurídicos diferentes. Nós tivemos isso na nossa experiência, justificável pelo momento em que nós vivíamos. Aconteceu com o Cerrado, com o Vale dos Vinhedos, temos mais alguns casos, vales da Uva Guete, né? Então, a questão é o diagnóstico correto, ele vai encurtar caminho. É eu ver se na minha região eu tenho um lugar que se tornou conhecido pela produção, ou se eu tenho uma vinculação com o meio objetiva que eu posso comprovar que existem características e qualidades daquele café que se devem ao meio geográfico. Então, é esse olhar que se deve ter. Então, eles são institutos diferentes, não existe uma hierarquia de um para o outro, né? Existe essa possibilidade que a instrução normativa abriu, mas exatamente por essa questão da forma como esse processo se deu no Brasil até hoje, mas a intenção é que isso não ocorra mais. Que nós tenhamos, talvez a gente possa amadurecer mais os processos para que a gente consiga ver, não, isto é uma IP ou isto é uma DO. Até porque esse caminho ele pode não ser tão fácil da fungibilidade do registro, porque vão ter produtores que podem não se adequar às novas regras da denominação de origem, que implica em requisitos de qualidade, e aí nós vamos ter ou exclusão de alguns produtores, inclusive resquícios de direitos ofendidos aí, que é um processo que realmente vai acontecer nessa questão da fungibilidade de passar um para o outro. Então, eles são signos distintivos
diferentes, com propósitos, ainda que no mercado eles possam vir a ter o mesmo impacto ou o mesmo objetivo, eles têm naturezas diferentes. Em relação à pergunta que você me faz da questão do acordo da Inglaterra, eu não sei como isso vai, eu acho que talvez a Ana possa amanhã... Não, também não. Mas, enfim, eu imagino, você pede, ou vai ficar como o parâmetro nos Estados Unidos ou o parâmetro da União Europeia, eu acredito que nenhum nem outro, mas mais próximo da União Europeia, porque nos Estados Unidos nós não temos essa percepção da origem tão forte, né? Existe o registro da marca. Então, eu acho que a proximidade entre um e outro fica mais próximo, acredito e espero, da normativa da União Europeia. Mas não tenho condições de te responder como é que vai ficar. E a Ana, pelo jeito, também, acho que não. Nem eles. Meu nome é Bernadette, eu sou esposa do José. Então, vou fazer uma pergunta de cunho bem simples. E, primeiro, eu quero parabenizá-los pelos esclarecimentos. Em função dessa simplicidade da minha pergunta, eu quero colocar aqui que estamos na Bahia há quase 30 anos e há muito tempo a gente ouve falar do café do Cerrado Mineiro. Então, privilegiando os mineiros, e eu não gostaria de deixar de lado o nosso Nordeste, né, em função do nosso café, e como lá nós temos uma atuação muito grande de produtores sulistas, principalmente na soja, né? E eu vou perguntar para o Hélito, quais as ações que vocês promoveram para estar envolvendo os produtores? Uma questão assim, gostaria de uma coisa sem dificultar, né, Juliano? Sem dificultar essas práticas, mas assim, realmente, como incentivar o produtor, como deixá-lo realmente com vontade de estar dentro das certificações? Bom, primeiro, eu sou neto, filho e produtor. Então, sabemos bem onde que dói o calo do produtor, tá? Esse trabalho é contínuo, tá? Não para, a gente está constantemente aprendendo. Esses fóruns que a gente participa trazem muito, agregam muito. Mas nós, lá na indicação de São Mateus, a gente usou a estratégia de mobilizar a comunidade, antes mesmo da concessão, do reconhecimento de indicação geográfica. Então, nós fizemos um trabalho muito forte em escolas. Por quê? Porque a gente pensa que pulverizar esse conceito, ainda que internamente, tende a comover aqueles produtores. E, se você lembra dos nossos números, ainda são pequenos, porque o produtor só vai vir em grande volume quando acontecer o que acontece com o Cerrado, com o queijo canastra, né? Quando tiver, de fato, rendendo. Exatamente. Quando lucrar mais. A gente está se preparando para que essa massa venha quando tenha, de fato, esse reconhecimento. Mas, por enquanto, é muito por amor ainda. É muito utópico, só que a gente pega aqueles pequenos produtores que tendem a influenciar outros pequenos ou menores que ele, né? E tentamos fazer com que eles se comovam com a causa e venham até nós. Por isso que eu falei, evidenciei bastante na minha fala, que nós, como associação, nos preocupamos muito em benefícios indiretos para os produtores. Então, veja, nós estamos falando de indicação geográfica, mas nós estamos proporcionando para ele controle. Fora da nossa associação, possivelmente ele teria que pagar por isso, ou então não teria isso, né? Esse controle, essa gestão. Então, nós tentamos proporcionar novos benefícios ou outros benefícios para esses produtores, para que eles venham, abracem a causa e participem. Tem muitos produtores que participam do movimento indicação geográfica na nossa região, mas não necessariamente são associados. Hoje mesmo eu trouxe algumas amostras de marcas que são sócias da indicação geográfica, da associação, não produzem com indicação geográfica ainda, porque não viram viabilidade no mercado, mas já estão acompanhando, estão fazendo força junto com o resto da associação. Bom dia, meu nome é Lucas Alckmin, eu sou da região da Mantiqueira de Minas, produção de cafés também. Queria só complementar um pouquinho aqui a resposta do Juliano, tanto para o nosso colega aí do MAPA, quanto para o Zé, a respeito que as indicações geográficas trazem de benefício, né? Eu acho que, na verdade, tem que ser um caminho um pouquinho inverso, né? Como disse o Juliano, você tem que ter alguma notoriedade, né? Você pertencer àquela região tem que agregar algum valor no teu produto. No caso nosso, da região da Mantiqueira,
nós percebemos que tínhamos notoriedade de qualidade no café quando grande parte dos concursos de qualidade de café eram vencedores, segundo, terceiro, quarto colocados da região. Opa, espera aí, alguma coisa tem de diferente aqui na região, o que é? Aí fomos, junto com o trabalho do SEBRAE, fazer todo esse trabalho de identificação geográfica, primeiro a IP, depois aí, complementando um pouquinho do Zé, mais 4 anos aí de parceria com o UFLA, fazendo levantamento de amostras de café em diferentes cidades da região, para identificar o que está. Então, o que de diferente tem o café da Mantiqueira de Minas? Quais características, notas sensoriais diferentes que a gente consegue ter no sul de Minas? Foi feito todo um trabalho científico para dar entrada à DO. A DO, acho que já foi publicada para comentários, né? Eu acho que o pessoal do NPI depois pode até dar uma colocação para a gente como é que está isso. O pessoal lá está ansioso. Eu vim e o pessoal já me cobrou, ó, traga notícias para a gente, se possível, notícias positivas aí da publicação da DO, se possível, mas realmente a identificação geográfica é uma coisa bem mais simples do que a DO. A DO demanda um trabalho científico muito mais complexo e que realmente mostre por que aquele produto daquela região tem que ser controlado, né? Eu acho que é só para complementar um pouquinho aí as colocações. Bom dia, sou Diego, do Ministério da Agricultura, lá do Paraná. Os dois produtos aí, né, tanto café quanto erva, tem um desafio que tem indústria no meio, né, entre o produtor, diferente do queijo, que o produtor fabrica e vende logo com o selo, né, os dois produtos têm a indústria no meio e aí tem que ter uma conversa com a indústria, né. Então, eu queria saber, principalmente de você, Wellington, como é que foi a conversa com o pessoal da indústria, né? Se desde o início o pessoal da indústria já teve inserido no processo, e as que não estavam inseridas, se vocês, como é que foi a aproximação? Enfim, eu sei que tem muita indústria de erva na região, né? Todas estão interessadas, aonde que está havendo o processamento da erva, né, que vocês já estão trabalhando nesse sentido. Beleza. Diego, primeiro, obrigado pela pergunta, porque eu acho que pode replicar para outras culturas, tá? De fato, é um problema seríssimo para nós. A gente visita, nós envolvidos com indicação geográfica, desde 2013, 2014, nós procuramos visitar e estar em contato com o máximo de indicações geográficas possíveis para ver, em alguns momentos, onde que a gente está errando, por que o nosso não pulou ainda, né? Enfim. A conversa com a indústria é um ponto bem delicado. Reforço o que o Juliano falou, a gente tem que forçar, mas não pode forçar muito, porque senão espana, né? No nosso caso específico da erva mate lá, a maioria das indústrias não viu viabilidade. Nós temos um caso lá da maior indústria processadora de erva mate ter uma unidade, a maior unidade em São Mateus do Sul, já encomendou 80 mil selos, que para nós seria um volume razoável, grande, porém, o mercado deles é no Uruguai. E no Uruguai não reconhece indicação geográfica. E daí como é que faz? Então, nós temos hoje 3 indústrias que processam erva mate lá e fornecem para o mercado interno, que, por sua vez, não necessariamente reconhece e valoriza esse produto. Por isso que eu falei que ainda a nossa produção é pequena, nano, micro lotes, né? Mas, sim, com valor agregado. E a atração de novas indústrias tende muito à divulgação do conceito de indicação geográfica. Tem que estar, principalmente para o consumidor, o nosso sonho é que o consumidor procure essa indicação nos produtos, né? Obviamente, pressiona a indústria que vem atrás da gente. Mas, enquanto isso não acontece, nós ficamos um pouco à mercê. Inclusive, essa safra, para nós, está sendo bem frustrante, porque não houve procura ainda, além dessas 3 indústrias que fazem no mercado interno, esses 80 mil selos, que para nós significaria um avanço grande, não foi confirmada. E antes de vir para cá, até eu fui me informar lá com essa indústria, e eles falaram, olha, enquanto não houver um reconhecimento ou uma valorização de indicação geográfica, seja do selo ou do conceito em si, no Uruguai, que é o nosso mercado, nós não temos interesse, porque nós não atuamos no mercado interno. Então, no nosso caso específico da erva mate, é uma linha bem tênue que nós temos que trabalhar.
temos que tentar mostrar outros tipos de viabilidade para que essas indústrias abracem a causa. Penso que no café é um pouquinho mais fácil, porque o mercado do café já é mais difundido, nosso mercado da erva mate é muito pequeno a nível mundial, né? Então a gente tem que um passo de cada vez, mas evolui, ainda que pouco, não o que a gente esperava, mas evolui. Wellington, meu nome é Miguel, sou do Ministério da Economia. Você falou que no Uruguai eles não protegem indicação geográfica, eles protegem. Vocês já tentaram, já buscaram essa proteção? Eu não fui atrás da... Até é bastante importante. Eu não sei se eles protegem e não reconhecem a nossa indicação, mas foi o argumento que a indústria nos passou. É que vocês teriam que registrar lá como foi feito o registro no INPI no Brasil. Inclusive, essa orientação, para mim, tem bastante valia, porque eu volto daqui para lá com o dever de casa feito. Eu tenho um argumento a mais para chegar para os nossos barões lá da erva mate e falar assim, ó, agora chega. O motivo de enrolar acabou. Mas foi argumento, sim. Eles têm conselhos, a indústria daqui chama-se Baldo, e eles têm uma marca que tem 65% do mercado lá, e essa marca relutou em relação ao selo por conta de achar que não ia ser reconhecido, não ia ser valorizado lá. Talvez o consumidor não saiba. Mas, como todos sabem, quando existe um controle maior, até nos blends, né, você tem um produto diferenciado. É um consenso dentro dessa indústria que o produto que irá com o selo para esse mercado é extremamente diferenciado, ele é um produto de prateleira, um produto de nicho. Mas a desculpa que eles nos deram, por enquanto, era que o reconhecimento da nossa indicação lá não estava sendo reconhecido ainda. Provavelmente o consumidor não reconheceria, porque no Uruguai acho que ele só tem indicações geográficas de vinhos. Mas agora, com a negociação com a União Europeia, eles vão reconhecer várias que não são de vinhos. E também o Mercosul está negociando um reconhecimento mútuo de indicações geográficas dos seus países, né? Então, no futuro, é possível que a gente consiga isso já no mercado Paraguai, Uruguai e Argentina. Para nós é fundamental isso. Nosso mercado é ali. O Uruguai hoje, especificamente falando da erva mate, o Uruguai hoje é o maior consumidor per capita de erva mate do mundo. Então, temos muito interesse, não só por causa dessa marca, mas para poder alavancar outras. Um dos ganhos que nós tivemos, Diego, voltando para a tua pergunta, algumas empresas, indústrias de erva mate estavam tentando acessar alguns mercados, mercado municipal de Curitiba, por exemplo, e não tinham abertura até ter IG. Quando tiveram indicação geográfica, agora nós temos interesse, porque evidencia mídia espontânea. Então, é um dos diferenciais que a gente bate. Olha, ainda que pequenos lotes, mas você consegue acessar novos mercados. Então, faz parte dessa negociação, só que é todo dia na porta da empresa, na porta da indústria, mendigando lá um argumento novo para que sensibilize eles e viabilize a produção. Deixa eu fazer uma pergunta. Meu nome é Marcelo Pereira, sou do INPI. Complementando o que o Miguel falou com relação ao reconhecimento mútuo das IGs no Mercosul, nós, do governo brasileiro, estamos fazendo bastante esforço, inclusive a normativa saiu do Brasil e está sendo analisada pelos outros países para verificarem se estão de acordo, e a gente tem uma expectativa que esse reconhecimento mútuo das IGs dos países do Mercosul ocorra antes do fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia. É o desejo de todos. E, se acontecer, vai ser bom para as IGs brasileiras, bem como para as IGs dos outros países do Mercosul. E aí não vai ter custo e trabalho algum para os registros atuais que existem, né, já de IGs brasileiras. Eu queria te fazer uma pergunta. Você colocou, com relação a preço de erva mate, com IP e sem IP. Então, eu entendo que lá na sua região há produção de erva mate que atende os requisitos do regulamento e produção que não atende, correto? Então, a minha pergunta é, se existe duas colheitas, as que atendem e as que não atendem, como vocês fazem a rastreabilidade? Eu achei muito legal o software, tudo que vocês fizeram em tão pouco tempo,
Mas como é que vocês fazem essa rastreabilidade em loco? Ou seja, como é que vocês acreditam que aquele produtor está fornecendo uma erva mate que tem os requisitos de IP e que ele não está misturando com outros requisitos? Eu fui em outro país e vi como era feita a rastreabilidade de um determinado vinho, e nesse país esse acompanhamento era feito pelo governo. Então, o governo garantia essa rastreabilidade. E, na época da colheita, o governo estava lá com muitos técnicos, dezenas de técnicos, fiscalizando a colheita, o transporte, até chegar a uma outra área onde eles verificavam que o que saiu da colheita chegou na outra área para verificação e depois na indústria, que era a mesma quantidade, mesmo peso. Então, para poder garantir que não havia nenhuma contaminação ou nenhum produtor que tentava burlar de qualquer maneira essa rastreabilidade. É algo bem difícil, complexo, porque era feito pelo governo, não tinha uma análise, como alguns países têm, físico-química depois do produto, enfim. Queria saber como é que vocês fazem lá para evitar esse tipo de coisa. Mais uma vez, eu vou ter que tirar uma foto com eles depois, Patrícia. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Como que a gente faz isso? Ainda a gente se preocupa com a nossa realidade agora, mas prevemos que, a partir do momento que nós tivermos mais venda, teremos mais produtores e mais dificuldade em controlar isso, por parte, inclusive, do Conselho Regulador, que trabalha, por sua vez, de graça. Conta também com técnico, com academia e com produtores, mas vão de graça e visitam hoje, como somos em poucos, visitamos todas as propriedades. Uma das funcionalidades do sistema é que as coletas de informações, todas elas, têm que ser coletadas a campo, mediante comprovação por foto, e essa coleta, como é feita pelo smartphone offline, ela é georreferenciada. Então, por exemplo, se um produtor passar defensivo agrícola e alimentar dentro do sistema que não passou, quando ele for comprovar a foto, nós sabemos que ele tirou a foto do vizinho dele, por exemplo. Então, todas as informações, elas são georreferenciadas, tem um ponto com data, hora, enfim, nós temos o máximo possível. Só burla se não alimentar. Eu não posso aqui garantir que todos estão alimentando, porque nós não estamos ainda batendo em cima do produtor para que faça dessa forma, porque, por enquanto, somos poucos e fácil de controlar, inclusive na produção na indústria, né? Ela é processada separadamente das outras. Mas temos, sim, mecanismo dentro da ferramenta, isso está pronto, validado, que dá bastante segurança para nós visualmente, mas também já é referenciado. Todas as nossas informações, a gente sabe de onde que aquele produtor coletou e se foi ele que coletou. Existem perfis, eu também acabei não falando, não entrei nas funcionalidades, mas existe o perfil do técnico, existe um perfil que poderia ser para o Conselho Regulador, um perfil para a indústria e um perfil para o produtor. Todos eles podem atuar na mesma área. Então, se eu, como produtor, alimentar essa informação de limpeza de área, lá, por exemplo, ou então for o técnico, o agrônomo que foi lá e atuou e coletou aquela informação, eu sei que dia, hora, aonde ele coletou aquela informação e quem foi. Se fui eu, o produtor, ou se foi o responsável. Então, a gente se preocupa muito. A erva mate, até então, era extrativista, né? Agora que começou a se cultivar ela. E, por ser extrativista, a gente sabe que ela é muito vulnerável, né? Até por questões de roubo. Pega de uma propriedade do vizinho porque não tem controle nenhum. Então, a gente se preocupou com isso quando a gente fez essa funcionalidade de georreferenciamento da coleta de informações. Mas obrigado pela pergunta. Foto depois, hein? Bom dia a todos. Eu sou o Aguinaldo José de Lima, que o Juliano mencionou algumas vezes aí. E queria parabenizar a exposição dos três, bem esclarecedora, e queria dar um testemunho, né? Porque das 6 indicações geográficas aí, no Cerrado eu posso dizer que é 2 vezes, porque participei do IP e do DO, Norte Pioneiro e Oeste da Bahia. E agora fazendo uma indicação geográfica, DO, do primeiro café cané fora do mundo, né, em Rondônia. Então, alguns desafios, e aí eu gostaria de deixar o testemunho dessa experiência que a gente vem levando desde 1996, quando surgiu a legislação. Nós fomos o primeiro, né? Fui no Rio de Janeiro protocolar o primeiro IG do Brasil,
lá no Rio, que nem sabia onde é que protocolava, né? E a gente apanhou muito. E se for ver também o nosso primeiro IP, eu diria que não serve de inspiração para ninguém, porque foi o samba do crioulo doido, né? Foi um negócio assim, maluco, saiu em 2005, e aí eu vejo a questão do IP e DO. Isso é uma confusão, e aí eu acho assim, muito interessante a fala do Juliano, que o Juliano parece aquele filho que é superdotado, né? E que a gente acabou fazendo parte com o pai dele na época, né? Dessa luta. Isso faz muita confusão, a visão mercadológica. Não adianta falar IP e DO, você tem que falar aquilo que o mercado escuta mais. O IP confunde. E confunde produtor também. A gente, para explicar, não, IP é isso, IDO é aquilo, isso já gera uma confusão. E quem são os usuários disso? É o consumidor, é o que está na cadeia e é o produtor. Então, aquilo que o Juliano falou, vamos simplificar, gente, fazer regulamento de uso, que, nossa, a gente já fez regulamento de uso, né? Era cadernos. E aquilo fica difícil até de explicar, aquilo fica difícil de agir. Então, a simplicidade da mensagem, e se você pegar alguns comerciantes, eles querem que eu quero ter o conceito e a filosofia numa estampa. Eu quero que aquela estampa me diga que aquilo tem aqueles valores e aqueles conceitos filosóficos da produção daquela região. Então, se eu teria que testemunhar alguma coisa, essa dificuldade é enorme, precisa ser simplificada e precisa ser modificada a legislação. Trabalhar a origem, como falou o Juliano, trabalhar a origem, porque, na verdade, a gente vê a construção de uma indicação geográfica é um motivo para as pessoas se reunirem para trazer desenvolvimento regional. Na verdade, acaba sendo um arranjo produtivo local, onde você consegue um pouquinho de notoriedade, como você falou, porque eu sou do tempo em que lá se produzia café, a fama era muito ruim. Depois que os concursos deram evidência, então ganhou a notoriedade. Então, não vejo muita diferença em falar em notoriedade e indicação geográfica, o meio geográfico. Para mim, se tem notoriedade, está no meio geográfico. Se está no meio geográfico, tem notoriedade. Então, para que dividir esses conceitos? Para mim, seria um só, embora que juridicamente tenha um outro approach. Mas você, a partir do momento que você pega, às vezes, vou dar um exemplo, Norte Pioneiro do Paraná. É uma cafeicultura que, morrendo, já sem muita perspectiva, e acabou ressurgindo. Acabou com que aquele motivo de se montar uma indicação geográfica fez com que os produtores melhorassem a qualidade, conseguissem até ganhar alguns concursos e serem bem colocados em concurso, e a notoriedade acabou vindo em função de um arranjo que foi construído. Então, volto a dizer, a simplicidade é que vai fazer o sucesso disso. E um outro ponto que a gente precisa mencionar muito é a questão da organização dos produtores. Você está de parabéns no MAT lá, porque eu fui fazer uma palestra lá, não sei quando vocês estavam se organizando, e via da dificuldade que vocês tinham, e com certeza vocês conseguiram colocar o MAT no conhecimento de um monte de gente que não sabia nem tem MAT no Brasil, né? Eu mesmo fui saber quando fui convidado, porque eu achei que o MAT vinha lá da Argentina ou do Uruguai. Então, vocês já tiveram um ganho de imagem, né? E é muito importante você criar parcerias com... Você tem várias indústrias, cria com uma, conversa com ela, que ela vai ganhar imagem, e isso vai ajudar a ganhar notoriedade. Então, tem coisas que você, às vezes, quer ser muito democrático, mas aí a coisa não funciona, você tem que ser mais pontual, e ali o outro vai ficar com inveja do outro, que fica com inveja do outro, e aí começa a vir trazer todo mundo, né? Então, na verdade, eu vejo a indicação geográfica como uma extraordinária ferramenta daquilo que primeira coisa que o Juliano falou assim, desenvolvimento regional. Ela que traz, ela que atrai, que vai fazer isso. Mas a organização dos produtores precisam, e aí um apelo ao SEBRAE, né? A organização de produtores precisa ter um olhar muito grande nisso, porque se às vezes se coloca muita energia para construir a indicação geográfica e pouco esforço para se manter aquela instituição que muitas vezes, como você falou, cadê a grana para fazer, para pagar o executivo, né? Hoje o motivo de orgulho nosso é a região do Cerrado, porque ela criou uma estrutura executiva de uma governança fantástica que faz a coisa funcionar. E esse é o segredo do negócio. Então era mais um testemunho, tá? Então, desculpa eu falar muito. Dá licença, Patrícia. Aqui temos dois exemplos, né? Pelo menos eu estou vendo a Eliane ali e o pessoal do Cerrado Mineiro, Juliano.
que tem, de fato, essa parte executiva de uma associação faz muita falta. E não é só para nós. Nós temos hoje lá o fórum instituído, muito com o apoio aliás, o Sebrae é a nossa mãe lá. Tem um fórum instituído de todas as indicações geográficas do Paraná, e lá é evidente a governança por parte da associação pós-concessão ou durante o processo é o que faz, é o que determina se vai ter sucesso ou não, independente do produto, né? E você falou do café do norte do Paraná, de fato, uma produção em decadência, e tivemos a boa notícia, inclusive se inseriram agora no fórum lá e estão retomando com força por causa da indicação geográfica. Então, aos incrédulos, né, o nosso voto é de silêncio, porque tem sim a sua função, já está fazendo diferença, mas pode fazer muito mais. O espaço das indicações geográficas, tanto aqui quanto fora daqui, é muito grande. Nós estamos chegando agora, chegando antes da manada e tomando água limpa, né? Gente, mais alguma pergunta?